1 Coríntios, capítulo 11. E vocês devem seguir meu exemplo como eu sigo de Cristo. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los, que a esposa é responsável perante o marido é responsável perante Cristo, e Cristo é responsável perante Deus. Eis porque se um homem recusar-se a tirar o chapéu enquanto está orando ou pregando, desrespeita a Cristo. E eis porque uma mulher que ora ou profetiza publicamente sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita o esposo, pois cobrir a cabeça é um sinal de sua sujeição a ele. Sim, se ela se recusar a cobrir a cabeça, nesse caso deve cortar o cabelo todo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça raspada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve usar nada na cabeça quando está no culto, pois o chapéu é um sinal de sujeição aos homens. A glória de Deus é o homem feito à sua imagem, e a glória do homem é a mulher. O primeiro homem não veio da mulher, e sim a primeira mulher veio do homem. E Adão, o primeiro homem, não foi feito para o bem de Eva, e sim Eva que foi feita para Adão. Assim, uma mulher deve cobrir a cabeça como sinal de que está sob a autoridade do homem, uma condição para todos os anjos notarem e se regozijarem. Lembre-se, porém, que no plano de Deus, o homem e a mulher precisam um do outro. Pois, embora a primeira mulher tenha vindo do homem, todos os homens nasceram de mulher, desde então, e tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Que pensam vocês realmente disso? Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? O próprio instinto não nos ensina que a cabeça da mulher deve estar coberta? Porque as mulheres sentem orgulho de seu cabelo comprido, enquanto um homem de cabelo comprido tem a tendência de sentir-se envergonhado. Entretanto, se alguém deseja questionar a esse respeito, tudo o que posso dizer é que nunca ensinamos nada mais do que isso, que uma mulher deve cobrir-se quando está profetizando ou orando em público na igreja. E todas as igrejas pensam da mesma maneira acerca disso. A seguir, em minha lista de assuntos para escrever-lhes a respeito, vem outra coisa que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, o resultado é mais prejudicial do que benéfico. Todo mundo está sempre me contando da discussão que se dá durante essas reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente quase acreditar. Mas suponho que vocês acham que isso é necessário para que vocês sempre estão certos, sejam conhecidos e aceitos como tais. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a de vocês mesmos. Disseram-me que cada um engole apressadamente toda a comida que pode, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro tem demais para beber e até fica bêbado. Como é? Isso é verdade realmente? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja e para não envergonhar aqueles que são pobres e não podem levar nenhuma comida? Que esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los, pois isso é que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que Judas o traiu, o Senhor tomou o pão e, depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo contrato entre Deus e vocês, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisto em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão repetindo a imagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha de novo. Portanto, se alguém comer este pão e beber esse cálice,
do Senhor de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E eis porque um homem deve examinar-se cuidadosamente a si próprio antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio. Está gracejando com a morte de Cristo. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até mesmo já morreram. Entretanto, se vocês se examinarem cuidadosamente a si mesmos, antes de comer, não precisarão ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, o culto da comunhão, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver mesmo com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si próprio quando vocês todos se reunirem. Falarei com vocês a respeito de outros assuntos depois que chegar aí.